dia. Pode sentar, por gentileza, vamos. Aqui em Efésios, o tema é servos e discípulos. A gente deve sempre tomar como um tema que é para todos, né? Apesar de ser um tema voltado e muitas vezes recebido pelos obreiros. A verdade é que, segundo a vontade de Deus e o mandamento do Senhor Jesus, todos nós devemos ser um discípulo. A bispa ainda falou que você não ouve, né, tanto outras expressões como a de discípulos, de sermos discípulos de Jesus. Esses dias ainda fazendo um casamento, essa semana na verdade, essa aqui é uma palavra que a gente, todo casamento tem essa palavra. E principalmente com quem não faz parte, sempre uma questão que a gente vive, né? Eu faço uma certa quantidade de casamentos e sempre eu acho muito interessante, muito uma coisa assim que eu sempre paro e penso, né? Como que as pessoas, elas têm a palavra, elas têm a condição, elas têm a oportunidade. Elas não aproveitam, mas elas têm. Então, toda vez, e quando eu digo toda vez, é literalmente todas as vezes que eu faço algum casamento, vem alguém que não é da igreja, alguém que não é do meio, né? Que vem e fala, olha que coisa essa palavra, olha, eu não tinha essa visão, eu não tinha esse entendimento. Olha, como que é exatamente o que acontece comigo? É assim mesmo, é desse jeito, olha, eu me sinto assim e tal. E o casamento, essa palavra do casamento, que eu vou ler aqui, ela nada mais é do que um direcionamento, do que uma direção clara, direta, de como Cristo cuidou da igreja. E a maneira como primeiro Paulo, né, falou com a igreja de Éfeso, e depois o Pedro, né, fez a sua pregação para um outro grupo de pessoas, num outro tempo, num outro lugar. Ou seja, é como Deus quer que sejam as coisas. Então, apesar de parecer até que é mais para o casamento, essa palavra não é. É uma palavra que, se a gente conseguir se colocar no lugar certo dela e aplicá-la o que tiver na sua vida em termos de pessoas, né? Porque nós não somos uma ilha. Nós somos pessoas que vivemos com outras pessoas, rodeados de pessoas. Então, não tem como. Por que muitas vezes as pessoas estão infelizes? Elas, além de serem insatisfeitas, né, que aí é uma opção, a pessoa insatisfeita é uma opção, é aquela pessoa que ela tem uma boa dose de ingratidão, porque ela mais reclama, ela mais olha e se firma no que ela não tem, né, no que ela não alcançou, naquela parte que na vida dela não está completa, não está boa. Ela foca os olhos dela nisso. Isso é uma coisa que eu quero também falar. Não dá, não cabe.
depois de tantos livramentos, aí nesse ponto eu tenho até que usar, né? Eu não sei hoje quanto está isso, faz tempo que eu ouvi a última vez, eu já não acompanhava, mas eu tenho que pegar um dado do Ministério da Saúde, né, que quantas centenas de milhares de mortes só pelo que se diz aí da Covid. Estar vivo não é um motivo para cada um de nós já passar por cima de tanta coisa que a tempo carrega coisas pequenas? É ou não é? Sabe aquela coisa de, eu acho que o problema da minha vida é esse. Talvez você seja uma pessoa que perdeu gente próxima. Talvez perdeu a avó, o avô, a mãe, o pai. Perdeu um irmão. E está aí, passou por isso. Passou. Enfrentou isso. Está vivo. Foi privado, como todo mundo, de tanta coisa. Tiraram direitos, tiraram oportunidades, dinheiro e fecharam portas. E aí você continua se prendendo às coisas que você ainda acha que não tem. Não cabe mais. Sabe, se prender num ponto de alguém. A gente precisa olhar para as pessoas que estão ao nosso redor e mais valorizá-las do que reclamar delas. E você não valoriza uma pessoa, que é outra coisa que a gente fala no casamento muito, você não respeita, né? Você não valoriza pelo que a pessoa é. Mas você faz isso, você pratica esta obra pelo que você é. Então, eu me respeito. Eu vou respeitar a pessoa, as pessoas com quem eu convivo. Você não respeita uma pessoa, se você pensa dessa maneira, você não respeita uma pessoa por quem ela é, mas por quem você é. Então você tem respeito, você se respeita e por isso você tem isso para passar para frente. Então, por isso que a gente fala que o respeito a pessoa aprende ainda quando pequena. Ela em casa, ela com os pais, ela aprende. Eu sempre digo uma coisa, quando eu lido com alguém que a criança grita muito, tem duas situações ali que podem estar acontecendo. A primeira e mais provável de todas é que essa criança convive num ambiente em que as pessoas não falam umas com as outras e com ela as pessoas gritam. A começar, e principalmente os pais. Então, é aquela coisa que a primeira vez que fala com a criança, quando vai corrigida, já grita, não fala. Não tem não faça isso. Tem eu já não te falei que não pode. Então, a criança já tem um padrão. Ela já tem o nível dela é aquele, já começa naquele. Ou segundo, as pessoas, principalmente os pais, elas não colocam limites. Porque o respeito, ele está totalmente envolvido com os nossos limites. E se você é um adulto, por exemplo, que não tem respeito, você precisa parar hoje, né? Porque tem coisa... Amanhã, quando você vê, a palavra vai ser outra, a direção vai ser outra, o trabalhar do Senhor vai ser outro. Então, não adianta deixar para amanhã, deixar para tal dia, não é hoje. Você precisa sentar, parar a sua vida e fazer um desenho, digamos assim. Até onde eu vou? De que limite eu não vou passar mais?
E esse limite tem a ver com toda parte da nossa vida. Tem a ver com saúde, tem a ver com os nossos relacionamentos interpessoais, seja aquele que é o sentimental, que é o teu companheiro, a tua companheira, marido, esposa, seja o relacionamento como você lida, trata, ouve, seja até onde vai a sua paciência, seja até que altura vai a sua voz. É incrível como tem casal que um reclama do outro. Ele não fala, ele só discute. E você? Quando um não quer, quando uma pessoa dentro de uma relação de duas ou mais pessoas, quando um não quer, não tem discussão. Porque a pessoa pode chegar exaltada, falando tal. Se você não alimenta aquilo, o que ela é obrigada a fazer? Hã? Você sabia que a própria voz da pessoa, numa altura isolada, sozinha, incomoda ela própria? Sabia? Você imagina que se eu começo o culto, por exemplo, esse horário, né, 7 da manhã, e começo aqui gritando, é automático que eu mesmo vá nivelando a minha voz para propiciar o que pede o ambiente. Aí está todo mundo quieto, está todo mundo em silêncio. Você imagina que eu estivesse gritando aqui há 10 minutos. Eu não estaria. Você está entendendo? Então, tem muita coisa ainda que as pessoas vivem e estão julgando, pensando, é porque o outro diz, não é o outro, é você. Você está agindo assim, você está lidando assim. E nós não podemos mais ser aquele tipo de pessoa egoísta, né? Egoísta e iludido, por quê? Isso não é fé. Toda vez que alguém vem, seja em qualquer relacionamento, com aquela ideia, eu vou mudar aquela pessoa, eu quero mudar aquela pessoa, o que eu faço? Tem uma coisa que ajuda a mudar pessoas, ajuda, mas não é que muda, mas ajuda. Que uma pessoa faz para outra mudar. Quem sabe o que é? Hã? Oração. Isso é uma fé. Agora, você achar, o exemplo vale para os filhos, mas para um marido, para uma esposa, nem sempre ele vai pegar o teu exemplo, até porque ele já teve muitos anos outros exemplos. Então, a gente não casa com uma pessoa para pegar o exemplo dela, mas para conviver com ela. Não é isso? Eu creio que você não casou com uma pessoa para imitá-la. Você casou para compartilhar a tua vida com ela. Não é isso? Tem um momento, então, eu não quero uma forma. Eu quero alguém aqui, né? Como diz a palavra, para caminhar lado a lado. Eu não quero alguém para... Eu não quero um professor, eu não quero um pai, apesar de algumas mulheres buscarem um pai. Eu não quero uma mãe, apesar de alguns homens buscarem a mãe. Mas não é para esse tipo de troca. É para convivência. Então, como eu mudo uma pessoa? Eu não mudo. Agora, o máximo que eu posso fazer para que ela mude é orar por ela. E aqui está uma qualidade de um servo, de um discípulo. Ele ora. Independente do que ele vê, do que ele ouve, do que ele recebe da pessoa, ele ora. O comportamento da pessoa não muda a oração. Não faz alguns dias, por exemplo, a pessoa ter mais vontade de orar, mais desejo de orar. Não, ela sabe, essa pessoa precisa de oração e eu oro por ela. Não é assim que age um servo? O servo, a gente precisa lembrar que o servo, ele não tem vontade própria. Ele serve à vontade de alguém.
Então, onde que muita gente falha nos relacionamentos, né? E como um servo, como um discípulo. A pessoa faz algumas coisas naqueles dias que ela tem vontade. Os dias que ela não tem vontade, a nossa vontade é um negócio muito perigoso. Porque vontade é influenciável. Por exemplo, se pega uma pessoa aí que você olha para ela e a imagem que você tem dela é uma imagem que você diga assim, no sentido de admiração. Você olha para uma pessoa e vê o corpo dela e você diz assim, olha, que corpo bonito. Eu falo assim, uma pessoa forte, né? Ali, com o corpo que você imagina, pronto, o que você deseja. Então, você que é mulher, você deve ter mulheres que você deve olhar e falar, puxa, que corpo bonito. Como homem, né, tem aqueles que você fala, aquele cara tem um corpo bonito. Aquela pessoa não chegou assim pela vontade dela. Ela chegou assim, fazendo o que ela deve fazer, mesmo quando ela não tem, ou quando ela tem outras. Por exemplo, a vontade de comer o que ela não deve naquele dia. Eu estou com vontade de comer doce, por exemplo, mas não vou comer porque isso vai atrapalhar os meus planos. Quer dizer, ele passa a servir, né, um plano que ele fez, um propósito que ele fez. Então, eu não vou ingerir isso, eu não vou fazer isso. Que, inclusive, nos treinos, né, eles chamam de psicológico blindado. A pessoa ela não come as coisas porque ela sabe, isso vai atrapalhar todo outro esforço, sacrifício que eu fiz. Então, eu não vou me sabotar. Na vida, a gente tem que ser assim. Pegar e saber, você precisa saber a quem você serve. Nós servimos a Deus. Nós servimos a algumas pessoas. Tanto que a Bíblia diz que se você não cuida da sua família, e principalmente os mais próximos, você negou o quê? Você negou a fé. Então, quantas pessoas estão falhando porque elas ainda não entenderam o princípio de ser um servo? Eu tenho atitudes boas, ótimas, quando essa pessoa me dá motivos, e seja essa pessoa quem for. Mas o dia que ela não me dá motivos, eu não tenho atitude nenhuma. Eu não me disponho a servi-la. A servi-la da maneira que eu tiver que servir. A ajudar, a falar, a abençoar. Tem gente que amaldiçoa todo dia alguém e aí é onde eu digo que não tem fé, tem ilusão que essa pessoa vai ficar boa. Se você que sabe, conhece a palavra, tem acesso a ferramentas como uma declaração verbal e sabe que isso tem, né, uma palavra, ela não vai ficar aí no vento, ela vai se cumprir, ela vai ter um efeito, ela vai causar um efeito e o efeito vai voltar também. Se você que conhece não faz, imagina o outro lado então que não tem todas essas ferramentas. Algo do tipo, essa pessoa não tem jeito. Isso aqui não vai mudar. Ah, isso aqui não vai ser diferente. Muda. Sirva o propósito e sirva a pessoa. E aí você não tem como você tentar já ir agora, você pode estar aí, mas não é fácil. E o que é fácil e que é bom? Coloca uma coisa na tua cabeça, o que é bom não é fácil. Sabia disso? O que é bom não é fácil. Tentar colocar essas duas palavras na mesma frase, alguma coisa está errada.
Você tem que colocar na cabeça, até porque aí seja parte do princípio, que a minha vida é difícil, o que eu vou fazer é difícil, e eu sabendo, estou aqui, Deus me mantém aqui, Deus me coloca aqui, Deus mantém isso na minha vida, eu vou fazer. Eu tenho graça para fazer, eu tenho condições para fazer, eu vou fazer, eu vou lidar, eu vou enfrentar, eu vou fazer, eu vou plantar, eu vou falar, eu vou dar condições a Deus. Não tem facilidade. Para adulto, não. E eu vejo às vezes, né? Eu costumava falar assim, o nível fácil da vida é igual o tempo, né? Você é novo, você é criança, você é um bebê, né? Então, tudo é fácil. Esse era um pensamento que eu tinha. Então, se é um bebê, tudo é fácil. Você não trabalha, você não tem responsabilidade alguma, você não anda, alguém te carrega, né? Você não mastiga sequer a comida, né? A tua mãe teve que comer, e comer bem, comer certo, né? E aí a comida dela foi processada por um processo de Deus, e aí foi filtrada, peneirada, né? Foi ali batida no liquidificador ali em algum lugar do corpo dela, e é fornecido para o bebê o melhor. Porque você já deve ter ouvido falar que o melhor alimento do mundo é o leite materno, não é esse leite que você compra na farmácia, não. Não é menos ainda esse leite de caixinha, né? Isso aí nem leite isso é mais, né? Tem composição de leite, mas não é leite mais. Então, o melhor alimento do mundo, indiscutivelmente, é o leite materno. E o bebê é o único alimento que ele ingere no começo da vida. Aí ele vai crescendo, né? Vê que as coisas vão ficando até uma coisa empurra a outra. Porque ao ponto que o bebê vai nascendo dentes, vai ficando natural a mãe já expeli-lo, né? Até por conta da sensação ali. Antes não tinha dente, daqui a pouco começa a incomodar ali, aqueles dentinhos ali, ainda mais se a criança não for aquela criança tão obediente, a mãe já vai começar a querer que ele não pegue mais o seu peito. Não é assim? E vai, não, já está incomodando, aí vai colocando outras coisas, além do leite, um alimentozinho que ele não mastiga ainda também. Que alguém vai lá e amassa, a maceta, vai lá, dá, né? Não de tudo, mas uma frutinha, uma coisinha e tal. Ele não se cuida, ele não se lava, ele não se limpa, tudo é a mãe. E ele vai crescendo, essas coisas vão mudando. Né? A criança não trabalha, os pais que trabalham, até que se torna adulto. Aí acabou toda a facilidade da vida. Toda. A pessoa é um adulto, ele pode fazer, ele tem autonomia para fazer tudo. Então, ele deve fazer tudo que tem autonomia e que vai agregar a vida dele. Então, o adulto, ele precisa trabalhar. Você vai dizer assim, e se o adulto não precisa trabalhar? Não, ele precisa trabalhar. Ainda que ele não precise de trabalho para sustento, ele precisa trabalhar, é importante o trabalho. Deus mandou que o homem tirasse do seu... Como é que está escrito lá no começo da Bíblia? Que o homem tirasse de onde? Do seu suor, o seu sustento. Então, eu não preciso, mas eu preciso. Quer dizer, eu não tenho necessidade, sim, mas eu preciso trabalhar. Eu preciso ir a campo. E eu falo trabalho, estou falando de todos os trabalhos. Seja o trabalho dentro de casa, seja o trabalho fora de casa, porque tem trabalhos e trabalhos, mas você precisa estar ali em atividade, fazendo algo, produzindo algo, fazendo algo que afeta a sua vida e a vida de alguém. A gente não pode se contentar em só receber na vida. Sentar, ficar na frente de uma televisão, sentar, ficar com o celular, ou, né, como a gente vê muito, às vezes no interior a pessoa tem um determinado tempo de vida, vai, fica na frente de casa, fica ali numa
cadeira de cordas, fica numa rede, fica num lugar fazendo nada. Não, não. Enquanto nós temos o fôlego, a condição, a capacidade, pode diminuir a intensidade, a força, mas você tem que estar ali, fazendo, servindo, acrescentando o que você tem às pessoas. E a gente precisa observar a vida, porque tem um tempo na vida que você não faz nada, tem um tempo na vida que você está no auge da tua força, então usa a tua força, usa o conhecimento. E tem um tempo na vida que restam poucas coisas físicas. Por exemplo, para quem tem uma idade muito avançada. Uma pessoa de uma idade muito avançada não tem aquela força toda, mas tem conhecimento. E esse conhecimento está sendo passado para frente? As coisas boas e as ruins. Hoje, quando você dá uma vasculhada no que mais chama a atenção das pessoas, que são as redes sociais, a gente vê uma inversão de valores. Esses dias eu peguei, até para fazer essa pesquisa, literalmente essa que eu estou dizendo, para montar uma palavra, eu fiz uma pesquisa nas 3 maiores redes sociais que eu conheço, né? Tem um monte hoje, e eu fiz uma pesquisa usando algumas palavras-chave, como do tipo autoajuda. Essa foi uma delas. Aí escrevi motivação, né? E outras palavras. E aí apareceram pessoas com mensagens muito positivas, sabe? Aquela do tipo, seja assim, faça isso, olha, tenha tal comportamento, tenha tal atitude. Foram dezenas de vídeos que eu vi um pedaço para concluir o que eu queria, né? Só vi um pedaço para ter certeza que era o vídeo mesmo e não o anúncio, né? Às vezes você entra ali, não é o vídeo, é um anúncio. E uma coisa que me chamou a atenção é que as pessoas que hoje mais estão dizendo para as pessoas o que fazer, as pessoas que mais, a quantidade de pessoas que mais estão nessa posição, né? Eu vou te motivar, eu vou te ensinar, eu vou te transferir. Isso eu ouvi algumas vezes ali. E queria ouvir, né? Eu já tinha uma pré-leitura feita e aquilo se confirmou no que eu ouvi, né? Gente dizendo, eu sei como te fazer chegar lá, eu sei como chegar lá, eu posso te ensinar, eu tenho experiência. A maioria das pessoas que eu vi fazendo isso, repito, de dezenas de vídeos que eu vi, dos primeiros, né, que apareciam em cada busca, eram pessoas que tinham na faixa da minha idade para menos. Eu não sou uma pessoa de meia idade, eu não tenho 40 anos. Não tenho ainda 40 anos, tenho quase. Então eu pensava, eu sei que eu estou, dado que a própria palavra diz, a bispa ainda falou esses dias, da média de dias de vida, né? Eu estou no meio. Então eu tenho experiências. Mas uma pessoa de 60 tem muito mais. Tem ou não tem? Uma pessoa já de 50 tem muito mais. Uma pessoa de 60 mais ainda, de 70 mais ainda. E se você me perguntar, você não viu ninguém mais velho? 2 pessoas. E ainda assim não eram tão... Não podiam dizer e vender isso com verdade. Eu tenho experiências. Porque as experiências, elas são boas, as experiências, não é só a boa. Quantas vezes que uma pessoa senta com você, que você vê a idade dela no rosto,
você sabe que ela viveu, ela passou por algo ruim, difícil, complicado, e ela fala, eu posso te falar porque eu passei. Eu vivi isso. Não faz, porque eu já fiz, deu errado comigo. Eu sei te falar como é que é durante, como é que é depois, como é que fica, como é que a tua mente se comporta. Não tem. Faz você mesmo depois a pesquisa. Vai nas redes sociais lá e digita essas palavras. Quer dizer, as pessoas elas estão saindo da posição que elas deveriam ocupar. Elas estão se entregando ao momento, à dificuldade. É como se chegasse um ponto da vida que não vai ser mais difícil. Não. A quem muito é dado, muito será. Você está achando que isso só vale para quem é obreiro da igreja, para quem prega? Uma pessoa mais vivida, ela tem mais conhecimento. Deus espera dela outra atitude, outra postura. Por que tem gente que a gente tem dó? Olhar um velhinho, olhar uma velhinha que passa por algumas coisas. Você tem que se questionar, ele está fazendo o que ele podia estar fazendo? Com cada exemplo, cada aprendizado, cada ensinamento que ele recebeu ao longo da vida? Porque tem gente que tem 80 anos hoje e sofre do mesmo jeito que sofria quando tinha 20. Isso é por acaso? É por acaso ou não? Isso é pelo quê, então? Escolha, isso é por escolha. Aí quem vive por sentimento vai... Não, a pessoa não escolhe essa vida. Ela não diz assim, né, verbalizando, ela não diz assim, eu escolho sofrer. Ela não fala assim. Mas silenciosamente o que ela faz, o que ela repete é a escolha dela. Então tem coisas, por exemplo, que você aqui agora, vamos esquecer dos velhinhos de 80 anos. Você. Tem coisa que você passa hoje porque você escolheu repetir. O jeito que você está falando com alguém, o jeito que você está tratando alguém, o jeito que você está plantando a semente que você tem para plantar e não está plantando na vida de alguém, está plantando outras que nunca funcionaram. É aquela história, eu quero comer morango. Aí eu venho e planto limão. Aí chega na época da colheita, vem o que para mim? Aí eu reclamo, porque eu queria morango. Por que eu não plantei morango? Só que aí na época da colheita, eu só estou pensando numa coisa. O quê? Morango. Como é que chama isso? Expectativa. Aí a colheita veio do que mesmo? Aí vem o que depois? Frustração. Aí a pessoa se fecha. Mas ela só está pensando ali. Ela está pensando de novo na vontade, no querer. Eu queria morango. Por que eu não estou colhendo morango? Aí o pior ainda, né? Aí o diabo, para arrebentar com ela, fala assim, dá uma olhadinha do lado. Ela vê a pessoa colhendo o quê? Aí arrebenta. Aí Deus é injusto, porque eu queria morango e não colhi, eu colhi limão. Mas a pessoa ali, que nem merece, né? Porque agora eu sei de tudo, eu sei de toda a vida dela, eu sei tudo que ela fez, eu vi duas coisas dela, eu vi duas atitudes, mas eu sei de tudo, ela não merece e colheu o morango, e eu que mereço colhi o limão. Mas ele repetiu, aí no ano que vem ele vai e planta a semente de limão. De novo, que é a escolha, é a repetição. Mas ele vê a propaganda, ele vê na vida de alguém, ele lembra do vizinho que colheu o morango, chega na hora da colheita, ele está de novo esperando morango. Tem gente que está fazendo isso há anos. A pessoa sabe qual semente ela deve plantar, mas para ela na hora de plantar é mais caro, é mais difícil, e ela ainda está vivendo naquele nível de vida, esperando facilidade, ela ainda vive como filho.
ela ainda vive como filho. Teve uma palavra, inclusive, que a bispa falou uma vez. Ela trouxe uma vez, essa não foi uma palavra de tantas vezes ser pregada, mas uma vez eu lembro, talvez até foi no domingo, se não foi no domingo foi uma segunda, não lembro agora. Eu não lembro o título dela, mas falava. Né? E cabe perfeitamente nesse exemplo. Que tem gente que ainda vive como filho. Não vive como rei. Não assume o seu papel. A pessoa quer todas as regalias, mas ela não se coloca na posição. Ela ainda age como uma criança. É isso que a Bíblia está dizendo, está entendendo? A pessoa ainda é assim, façam por mim, me deem, eu ainda quero continuar no nível fácil, que alguém chega assim, vê que eu estou emburrado, que eu estou fazendo birrinha e me dá aquilo que eu estou querendo. Eu tive a oportunidade de plantar, era mais difícil, eu evitei a dificuldade, o que estava ao redor não me ajudou, as pessoas não me ajudaram, o tempo não me ajudou, eu não criei, porque eu não rompi com aquelas dificuldades. Como que eu rompo? Eu peço ajuda para Deus, Senhor, me ajuda, me capacita, me dá visão, me dá sabedoria. Não deixa eu repetir as escolhas que me trouxeram até aqui, que eu não queria estar vivendo. Uma oração dessa todo dia evita, porque te mantém alerta, evita que você cometa os mesmos erros. Porque até os erros que a gente tem que cometer, tem que ser outros. Não estou dizendo para você erre, mas estou dizendo que você vai errar. Então que sejam erros novos, é igual problema. Que até os nossos problemas sejam outros, mas que não sejam mais os mesmos. Por isso que a gente precisa olhar para a palavra, ver o que a palavra fala acerca do que a gente está vivendo. Eu não quero repetir 2021. Ótimo. Essa constatação é ótima. Agora, o que você já está fazendo? E o que você pode fazer hoje para não repetir 2021? O que você fala que você falava? O que você faz que você fazia? A repetição de atitude vai trazer a repetição de história. Por isso você deve conhecer pessoas, talvez até teu avô, tua avó, que a vida de 80 é a vida de 20. Só mudou como é que chama isso aqui mesmo? A viscosidade, não, a flexibilidade, a rigidez da pele. Talvez mudou a força física, que agora não tem mais aquela disposição toda. Mas se você tirasse aquela pele, tirar aquelas rugas e der uma dose, é a mesma pessoa. Está fazendo as mesmas coisas. Está com a mesma vida infeliz. E geralmente esse tipo de pessoa fechada. As pessoas falam, orientam, ensinam, mas continuam as mesmas. Aqui em Efésios 5, está assim a palavra. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e o quê? Da mesma forma, os maridos devem amar cada um, qual? A sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja.
Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. E aí, se eu pegar aqui o que vem antes, que eu inverti a ordem, o versículo 22, mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Essa palavra é uma palavra assim, quando você para e ouve, a primeira coisa, e que mais me chama atenção sempre nela, que é a parte que geralmente as pessoas falam. É isso mesmo que está acontecendo comigo. E aqui tem tanto lado da mulher como do homem, mas isso aqui você pode levar para todas as áreas da sua vida. Independente se o teu casamento tem problema ou não, se você é casado, inclusive, ou não. Isso aqui, presta atenção na atitude de Jesus aqui. Nós precisamos fazer isso com as pessoas que foram colocadas na nossa vida. Qual o maior problema dos casamentos? Aquilo que as pessoas lá fora chamam de incompatibilidade. Você vive esperando que a pessoa seja o que você idealizou. Então, eu queria que a minha mulher fosse isso, fizesse assim, me tratasse assim, cuidasse dessas coisas da minha vida desse jeito, me chamasse de tal nome, né? A gente idealiza um mundo extraordinário, né? Mas geralmente não é o extraordinário para ser admirado. Vamos dar uma mão à palmatória aqui. Verdade ou não é? Eu queria que a minha mulher me tratasse assim de forma extraordinária, mas ela não tem eu extraordinário para ela ter essa atitude, inclusive, essa obra. E aí eu me fecho. Por que eu me fecho? Palavra do limão e do morango. A gente se fecha por conta da frustração. E o processo da frustração é: plantei uma semente, colhi o que eu plantei, mas esperava colher outra coisa. Ou seja, plantei limão, queria um morango, chegou na época, eu nem lembrei mais o que eu plantei, só estou pensando na colheita, só estou pensando, e está todo mundo falando de morango, o lugar aqui, o campo é de morango, eu colho limão. Frustra. Então, a frustração, muitas vezes, faz a pessoa, ela se fecha. Pode ver, o que na tua vida, com quem você é fechado, antes de você se fechar, teve uma frustração. Você se frustrou de alguma maneira. E a frustração vem dessa equação quase matemática. Expectativa versus realidade, que são diferentes, muito diferentes. Como Jesus tratava a igreja? A igreja era pura? Quem é a igreja, gente? Nós. Você é perfeito? Você é maravilhoso. Pelo menos, então, você é ótimo. Eu queria que alguém falasse, eu sou. Que eu ia dizer, então, você não conhece Jesus. Que Jesus disse assim, não há ninguém que seja bom. Imagina alguém dizer, eu sou ótimo. Jesus disse, não sou eu não, está aqui. Não há ninguém que seja bom. Não há ninguém que seja bom, porque bom é somente Deus. E isso, ele não estava falando de alguém que se disse bom. Ele estava falando para alguém que disse, ô bom mestre. Jesus disse, não há ninguém que seja bom. Bom é Deus. Ali Jesus estava ensinando, não espera isso das pessoas. Não se coloca nessa condição. Então, ninguém é bom. A gente é defeituoso, problemático, enjoado, impaciente. Muitas vezes chega, olha, essa palavra de domingo aí,
Eu, particularmente, vou falar por mim, mas estou vendo quase todo mundo que atende na igreja ocupado o dia todo. Ocupado assim o dia todo dia. Né? Essa semana, o dia do aconselhamento, foi a semana toda. Teve aconselhamento segunda, terça, o dia inteiro, quarta, hoje tem, amanhã tem gente já até domingo já marcada, porque não está dando tempo. Muitas vezes a gente está imundo, do jeito que está escrito aqui, sujo. O que mais tem na vida da gente, na mente, no coração, nas mãos, o que não foi ainda limpo, é imundície. E Jesus, como é que ele faz? Para quem que ele está escrito? Para quem que ele tem que apresentar a igreja pura? Para si. E ele não pega a igreja e, não quero saber, essa pessoa aí que tantas vezes já ouviu a palavra, ouviu que tem que ser assim, tem que fazer desse jeito, tal. Não faz, então vai para o diabo que o carregue. Jesus não faz isso. Ele pega a igreja e, como está escrito aqui, ele pega a igreja e o que ele faz primeiro pela igreja? Primeiro verbo, fazer tem a ver com o verbo, a ação. Qual a primeira ação de Jesus para com a igreja? Ama. E eu te pergunto, a igreja merece o amor de Cristo? Você merece o amor de Cristo? Não. E ele te ama? Ele ama. Então a gente precisa dar o nome certo, que a gente muitas vezes fala para algumas pessoas que ama elas e não ama. A gente gosta e desgosta. É ou não é verdade? Quando você é tratado de uma determinada maneira, você gosta. Quando você não é tratado, você desgosta. E às vezes até odeia. Odeia. Não vou nem pedir para falar mais alto, que aí entrega, né? Odeia. Verdade? Já reparou que as pessoas que você mais odeia são aquelas que você também pensa que você mais ama? E na verdade não é que você ama elas. Você gosta delas. Então, na mesma intensidade que quando você se sente de determinada maneira você gosta, quando você se sente o contrário, você desgosta tanto que chega a odiar. Mas quem odeia é homicida, por isso que a gente não pode alimentar esse sentimento. E a Bíblia está dizendo que os maridos devem, e eu repito, não se coloca como marido, se você é esposa, se você é irmão, se você é pai, se você é mãe, se você é o amigo que está com essa pessoa para ajudá-lo. Se coloca no lugar de Cristo com a igreja. Ame essa pessoa e dê a sua vida para purificá-la. É isso que está escrito aqui ou eu que estou dando uma torcida na palavra? Está escrito ou não? Eu não preciso interpretar. E a mensagem do Paulo aos Efésios, foi clara. Ele entregou-se por ela para santificá-la. Quer dizer, já que eu sei o que fazer aqui, eu vou fazer. Eu vou dar o que eu tenho, eu vou fazer o que eu posso fazer. Eu não vou condenar, eu vou dar a minha vida. E você não vai dar a sua vida morrendo numa cruz. Você vai dar a sua vida orando, você vai dar a sua vida fazendo o que está ao seu alcance. Fazendo a boa atitude. Ele merece? Ela merece? Não, mas eu vou fazer. Essa pessoa aqui não me dá nada. Porque eu repito, não é só relação de casamento, mas às vezes você está perto de alguém, um companheiro de trabalho, um amigo, uma relação às vezes até comercial, que a pessoa está ali, você sabe mais que ela, você tem mais que ela, e ter não quer dizer o dinheiro, mas você tem experiência, você tem conhecimento, você tem tempo, você tem a palavra. Dê a tua vida para ela. E eu não digo entrega a tua vida para ela conduzir, eu estou dizendo dá a tua vida, dá o que você tem para acrescentar a vida dela.
Jesus fez isso. Ele deu. E outra coisa, Jesus não expõe a igreja. Essa semana ainda, quando eu fiz um casamento, eu estava lembrando, né? Eu falei, como que alguém que tem essa palavra pode, por exemplo, se submeter a ir a uma igreja que as pessoas, quando fazem alguma coisa errada, elas têm que subir no altar. Tem gente que nunca subiu no altar para trazer uma palavra de fé, né? Ou, irmãos, perseverem, né? Deus salva, mas já subiu no altar algumas vezes para dizer assim, eu queria pedir perdão para a igreja porque eu traí meu marido, eu traí minha esposa. Então se humilha publicamente, né, para pessoas que não têm poder algum de liberar para ela alguma coisa, tipo perdão, não tem paz para dar para ela, não vão tratá-la melhor e aquilo vai ter algum tipo de ajuda, indo exatamente na contramão do que Cristo faz. Você quer um exemplo? A mulher que foi pega no próprio ato do adultério. O que Jesus fez? Pegou ela, foi lá e levou para os religiosos? Esperou, deu o tempo certo. Mulher, ninguém te condenou? Não. Eu também não te condeno. Mas vai e não peca mais. Ali ele deu o que ele tinha para ela. Ele deu paz, ele deu alívio, e ele deu direção de como a vida dela seria diferente do que estava ali naquele momento. Está entendendo? Não havia mais nada que Jesus tinha que fazer por aquela mulher. Aquela mulher precisava de comida? Comida física? Por isso que ele não deu. Aquela mulher não precisava de um homem. Ela tinha acabado de ter um problema com o homem, ela precisava de direção para a vida. Não faz mais isso, que isso aí vai te levar para esse mesmo lugar. E eu não estou aqui para te condenar. Quantas vezes que as pessoas que nós temos uma riqueza para derramarmos sobre elas, são as pessoas que nós estamos na condição de exploradores. Eu já vi, empregada doméstica, que trabalhava para gente bilionária, acrescentar mais à vida daquela pessoa do que o bilionário acrescentar na vida dela. E sabe qual é a verdade? Ela tinha mais para acrescentar e acrescentava. E ela não era a exploradora de quem ela devia acrescentar. Às vezes os nossos valores estão invertidos porque a gente está fixando os olhos no que não é importante, mas acha que é. Quantas pessoas que estão aqui, ouvindo essa mensagem, que têm mais e estão explorando quem tem menos? E eu não estou falando de dinheiro, está entendendo? Eu estou falando de gente que sabe mais, que tem mais condições, gente que inclusive agora está ouvindo essa palavra e tem condições de sair daqui a pouco, e ter outra atitude. Ou seja, eu sou rico aqui, eu sou experiente aqui, eu sou detentor da palavra de Deus aqui, então eu vou abençoar, eu vou dar a minha vida. Eu não vou esperar daquela pessoa o que ela não tem para me dar. Eu não vou explorar o pouco que ela tem. Não, eu tenho mais, então eu dou, eu acrescento, que é o que aconteceu com Davi. Quem tinha mais para oferecer para quem? Davi tinha mais para oferecer a Urias, ou Urias tinha mais para oferecer a Davi? Davi tinha mais para oferecer para Urias. Mas quem ofereceu mais a quem? Urias ofereceu mais para o Davi.
E ele ofereceu tudo o que ele tinha, porque ele deu a vida dele para defender o reinado daquele homem. Ele se colocou na batalha. Ele deixou de estar com a mulher dele quando ele podia estar com ela, porque o que ele tinha, ele deu, ele era o que tinha menos e foi o explorado. Por que você acha que saiu tão caro para o Davi? Por que você acha que saiu tão caro? Porque ele sabia. Por que tem gente que hoje está vivendo uma infelicidade, uma amargura? Ah, eu queria estar vivendo, eu fiz o propósito, eu orei, eu pedi. Porque você não se colocou na tua posição. Você está ainda como um filho, como uma criança, esperando que deem, que façam por você, e você não faz. Às vezes até literalmente você não faz. Podia fazer favor, podia atender os pedidos que te fazem, podia ter atitudes. Não faz. Não se porta como um bom servo, como um discípulo de Jesus. E aqui está falando de Jesus, não é de outra pessoa. Jesus era o puro, era o perfeito, era o que não tinha nada, e deu a vida dele pela igreja suja, imunda, impura, para purificar a igreja. E para apresentar a igreja para quem? Para si mesmo, como está escrito. Puro e inculpável. Ou seja, a pessoa que você quer ter do seu lado, a pessoa que você quer ter no mesmo ambiente, a pessoa que você quer ver daqui a um tempo, é a pessoa que você vai formar. Por que eu tenho condições de estar aqui hoje? Porque Jesus me deu essa condição. E eu não tinha essa condição. Eu não era essa pessoa. Mas Ele me amou, me perdoou e me abençoou. Então hoje eu tenho amor, perdão, bênção para trazer e passar para você. E se eu não fizer isso, a minha vida será pesada. Porque eu recebi. E é igual Paulo fala na ceia, o que eu recebi eu também, mas tem muita gente que não está praticando esse princípio. O que recebeu não está passando para frente, não está entregando. Está ainda vivendo esse loop, esse círculo egoísta. Eu quero, me dê, faça para mim, faça por mim, me atenda, me levante. E eu estou na condição que o Paulo fala para os maridos, independente se eu sou homem, se eu sou mulher, se eu sou marido, se eu não sou nem casado, mas eu tenho para dar, eu sou o mais rico em todos os sentidos, mas na verdade eu estou explorando Urias. Isso não sai barato, gente. Dê às pessoas que Deus colocou no teu caminho, na tua vida. Dê a essas pessoas o que você tem. Não esconde o que você tem e fica tentando tirar o que elas têm. Ou melhor, o que elas nem têm. Isso não funcionou até aqui e não vai funcionar daqui para frente. Coloque-se em pé, por gentileza. Pegue o seu propósito e vamos orar a Deus. Pede para o Senhor te ajudar a sair daqui já praticando essa palavra. Para de ser a pessoa que contraria essa palavra, que expõe as pessoas. Você já pensou? Que traição seria eu chegar aqui hoje, por exemplo, depois de tanto... Eu ouvi tanta coisa essa semana. Tem coisa que eu cheguei a perguntar para a pessoa, eu falei, de verdade, fala para mim, com sinceridade, não vai mudar nada na sua vida. Mas é verdade mesmo que você está falando? Isso aconteceu desse jeito mesmo? Foi assim? Tem coisa que eu não acreditei quando eu ouvi. Isso aqui foi desse jeito? Foi assim, dessa forma? Pensando aqui agora vagamente, faz pelo menos 21 anos que eu ouço pessoas falando da vida delas, atendo.
Eu ouvi coisas essa semana que eu nunca ouvi na minha vida, que eu achei que eu nunca ia ouvir na minha vida. Ocasionalmente eu posso até usar um exemplo ou outro, mas nunca vou dizer quem é. Quantas vezes que eu dei exemplo de pessoas que a pessoa estava do lado de outra e a outra nem imaginou que eu estava falando dela. Porque um exemplo pode ser de qualquer um. Eu posso te dar um exemplo, não falar o nome, ele pode ser meu. Como quantas vezes que o exemplo que eu estava dando era meu. Mas já pensou se chegasse aqui, ó, a dona fulana fez isso. Ó, o seu fulano, em tal época da vida dele, ele fez tal coisa. Às vezes é o que você faz. Não é no altar, mas é o que você faz no dia a dia com a pessoa. Você expõe, você entrega a pessoa para a situação dela ficar pior do que já está. Você pega e coloca ela numa condição que não está ajudando. Você não se assumiu, não assumiu o seu papel. Você tem que ser o servo que Deus chamou você para ser. Na tua casa, na tua família, no teu casamento, no teu trabalho, na sociedade, na igreja. Ser um discípulo, está aqui, ó, discípulo dele, discípulo de Jesus. Já pensou? Pode ser que tenha tido palavras que Jesus falou, não citou nome, ou trocou os nomes, dando essa margem de ser uma parábola, e ele tinha aquilo, ele sabia quem tinha feito, quem não tinha feito, e com aquilo ele ajudou muita gente. Pega o exemplo de Jesus. A gente não precisa pegar outro exemplo na vida. Eu vejo direto alguém, olha o fulano, olha para o fulano. Não, olha para Cristo. Olha para o excelente, para o perfeito, para o maravilhoso, para o conselheiro, para o príncipe da paz. Olha para aquele que está sempre com você, aquele que não te abandona quando você não tem dinheiro, quando não tem o que oferecer, quando não tem um bom humor. O Emanuel, Deus conosco, olha para Cristo. E seja discípulo dele, imita ele, copia ele descaradamente. Copia Cristo. Senhor, eu oro e peço agora em nome de Jesus. Que o Senhor nos ajude, meu Pai, a não repetir a plantação do limão. Quantos de nós temos plantado ainda limão? E temos determinado momento, meu Deus, temos a expectativa, eu vou colher o morango. E quantas vezes temos nos frustrado? Quantas vezes, meu Deus, que temos vivido de forma amarga, porque não temos obtido o que esperávamos. Mas a única coisa que nós fizemos para colher o morango foi esperar. Não plantamos, não agimos como deveríamos agir. Quantos têm vivido assim? A vida está passando, é ano após ano, é a mesma situação, o mesmo problema, a mesma dor, a mesma amargura, o mesmo peso, e não muda, não sai disso. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, ajuda cada um a compreender o que ainda não compreendeu, para que aqui dentro mesmo decisões sejam tomadas, para que lá fora, meu Deus, as atitudes sejam diferentes, para que as palavras sejam diferentes, para que o comportamento seja diferente, para que a postura seja diferente, para que a tua, meu Deus, a tua obra, a tua recompensa para nós também possa ser diferente. Abençoa cada um aqui, eu peço a tua bênção. Eu peço a tua unção sobre cada um que é servo, que é discípulo. Eu oro por todos os obreiros, meu Deus, que estão aqui, que estão nos acompanhando,
e que estão, meu Deus, recebendo instrução para aprenderem, para crescerem, para avançarem, meu Deus, para evoluírem como filhos do Senhor, e não agindo como filhos de alguém, filhos de um homem, de uma mulher, como uma criança, mas se colocando e assumindo o seu papel, meu Deus, vivendo e definitivamente incorporando o seu chamado, fazendo, meu Deus, com as mãos, aquilo que a mente já pode compreender. E eu declaro que compreenda, que o Senhor coloque no coração de cada um, que o Senhor plante essa semente, e que cada um veja a tua glória, que cada um veja, meu Deus, o teu poder, que cada um veja, meu Deus, a tua operação em nome de Jesus. Eu peço, derrama da tua unção sobre cada um de nós. Nós precisamos, meu Deus, dessa unção de servo, de discípulo teu, que o Senhor nos ajude a mantermos os nossos olhos fixados no Senhor, olhando para o Senhor, meu Deus, fazendo a tua vontade e atendendo, meu Deus, o teu chamado. Eu oro por cada projeto de conquista aqui agora. Levante ao Senhor agora e apresente mais uma vez. Eu não quero que você esteja aqui apenas e receba oração, quero que você fale. Cada projeto, fala, verbaliza agora e declara: Senhor, esse é o ano de eu viver isso aqui, ó. Esse é o ano de eu viver essa materialização espiritual, de eu estar realizando essa obra. Esse é o ano, meu Deus, de tal pessoa salva, convertida, do meu lado aqui na igreja, buscando o Senhor, invocando um único Deus, Jesus Cristo. Esse é o ano, meu Deus, do destravamento, do desbloqueio da minha vida financeira, de eu viver isso, de eu ter esse salário, de eu morar neste lugar, de eu ter, meu Pai, essa renda, de eu atender, meu Pai, tal cliente, de eu estar, meu Pai, em tal lugar. Eu declaro, eu vim aqui para declarar a materialização, mas eu não vim sozinho. Você tem que ter vindo também, não pode passar na igreja um dia, não é hoje. Você não pode estar nesse projeto, nesse propósito, um dia sequer, sem você declarar, verbalizar cada projeto teu. Porque essa é a segunda instância da nossa realização. A primeira foi a semeadura que Deus fez no nosso coração. A segunda é aquilo que está escrito lá. Vocês não têm porque vocês não pedem. Então pede. Declara, faz isso existir nas palavras, gera essa frequência. Tem gente que só fala, não tenho, não dá, não é assim, não tem jeito. Senhor, eu declaro esse projeto materializado, eu declaro essa pessoa assim, eu declaro, meu Deus, que essa a minha renda, eu declaro, meu Deus, que eu já estou em tal posição, espiritualmente, ministerialmente. Senhor, eu oro agora, meu Pai, eu concordo. Senhor, eu concordo com cada oração, que onde tem alguém, meu Deus, pedindo, clamando, buscando no Senhor, batendo na tua porta, eu concordo com cada oração agora. Eu concordo, meu Deus, com a materialização, a concretização de cada projeto de conquista da vida dessa pessoa. Que na vida espiritual, meu Deus, o Senhor batize aqueles que não são batizados com o Espírito Santo, que o Senhor eleve o temor, a sensibilidade, o nível de compreensão e entendimento dessa pessoa, para que ela venha navegar, meu Deus, no oceano do Teu Espírito, que ela tenha uma vida de comunhão plena com o Senhor, a ponto de nada que ela fizer, meu Pai, seja sozinha, mas que ela sempre esteja acompanhada da presença do Teu Espírito Santo. Levanta, dá sabedoria, para que essa pessoa aplique na Tua obra, na Tua casa. Levanta ela, meu Deus, como um grande servo, um grande obreiro do Senhor, da Tua obra. Eu peço salvação para a família, e eu declaro que cada nome, meu Deus, que é repetido e declarado, convertido, mudado, liberto, meu Deus, liberto das drogas, da bebida, dos vícios, da mentira, da imoralidade, da preguiça. Eu declaro, meu Deus, que assim como essa pessoa declara, seja feito.
liberta, restaura esse casamento, transforma, meu Deus, esses filhos em novas criaturas. Muda, meu Deus, a imagem, até a imagem eu peço que o Senhor mude dessa casa, dessa família, e eu declaro essa casa salva. Está escrito, crê no Senhor Jesus Cristo, e tu e a tua casa serão salvos, os da tua família serão salvos. Salva essa família, Senhor. Eu declaro que cada nome que está sendo declarado salvo, que seja escrito no livro da vida, que o Senhor crie meios para transformar, para converter, meu Deus, do caminho imoral, impuro, para o teu caminho. Eu peço, abençoa as mãos, abençoa com novas ideias, abençoa com sabedoria a vida dessa pessoa, para que ela ganhe o dinheiro, e que o dinheiro fique nas mãos dela, porque quantos têm recebido, quantos, meu Deus, passa muita coisa pelas mãos, mas fica quase nada, e às vezes, Senhor, fica nada. Não adianta ganhar o dinheiro, não adianta ter a possibilidade. Eu peço que o Senhor faça, meu Deus, com que todos os demônios que amarravam, que roubavam, meu Deus, que faziam a vida financeira dessa pessoa parecer um saco furado, que sejam repreendidos, meu Deus. E se o que faltava era atitude, Senhor, coloca no coração dessa pessoa, para que ela assuma essa postura de um dizimista, meu Deus, de uma coluna, meu Pai, de um esteio para a tua obra, para não dar mais essa legalidade para o diabo. E que o Senhor, meu Deus, possa e venha abençoar a vida financeira dela. Levanta ela, meu Deus, como uma estrutura, como uma referência, não só para a tua obra, mas para o mundo, que as pessoas olhem para ela e tenham que perguntar o que ela fez, e ela vai dizer: Deus me abençoou, Deus se agradou de mim. Coloca novos clientes, abençoa, meu Deus, e abre novas portas. Quantos têm buscado novas portas? Quantos têm olhado, meu Deus, para o horizonte e estão esperando do Senhor respostas, concretizações, e eu declaro essas concretizações. Eu declaro, meu Deus, a casa dos sonhos, não sendo mais um sonho, sendo uma realidade. A casa dessa pessoa, meu Pai dos sonhos, sendo o endereço dela. Eu declaro, meu Pai, o carro dos sonhos, eu declaro a empresa aberta. Eu declaro, meu Deus, a viagem dos sonhos. Eu declaro, meu Deus, não esse toque, mas essa vida no lugar, na condição, meu Deus, da forma que ela tem declarado. Abençoa, unge as mãos do teu povo. Levanta cada um, meu Deus, como um filho teu, e não como filho de homem, mas como filho teu, alguém que recebe diretamente do Senhor. Eu concordo, meu Deus, com a materialização, com aquilo que foi verbalizado e está dentro do coração de cada um de nós, que nós temos pedido ao Senhor, que nós temos insistido com o Senhor. Eu concordo com cada um desses projetos materializados, realizados, e o Senhor nos abençoando plenamente em nome de Jesus Cristo. Eu ligo cada oração aqui na terra para que todas sejam ligadas nos céus, em nome de Jesus. Amém. Amém.